안녕하세요, 여러분. 아일린입니다. Nesse vídeo eu quero falar sobre formalidade e informalidade. Isso é um ponto muito importante para quem está aprendendo coreano, porque você precisa saber se adereçar de uma maneira adequada às pessoas, de acordo com diversos fatores que eu vou explicar agora, que vão determinar qual o discurso mais adequado para você se adereçar a alguém. Você pode soar rude se você utilizar um discurso inadequado, dependendo da situação, tá? Então tem diversas circunstâncias em que você precisa escolher qual nível de discurso utilizar. Eu vou falar sobre eles agora e também falar sobre alguns aspectos da sociedade coreana que vão determinar por que cada discurso é mais adequado, né? Em qual situação ela é mais adequada, tá? Dependendo da sua idade, você precisa utilizar um discurso mais formal ou menos formal. E também tem os pronomes de tratamento, que a gente já conhece alguns, tipo opa, 언니, 선배, 아저씨. Dependendo da situação, você tem que utilizar esse tipo de tratamento, né? Ou she no final do nome da palavra, né? Para se tratar de senhor, senhora, né? Ser bem educado. Nível hierárquico está num nível mais corporativo, tá? Então, com o seu superior, né, você precisa utilizar um discurso mais formal, né, mais educado, e não um informal que você utiliza com sua família ou com seus amigos, tá? Se vocês já assistiram novelas como Misen, eles utilizam muito o 존댓말, que é o que eu vou explicar daqui a pouco, que é o discurso formal. Tá? Proximidade, se você tem mais intimidade com uma certa pessoa, que é um amigo seu já de longa data, ou a sua família, seu namorado, sua namorada, que você já é bastante próximo, você não precisa utilizar um discurso formal. Uma coisa muito importante que decorre desse fato de utilizar discurso formal ou informal é a responsabilidade que você ganha ao alguém utilizar o discurso formal com você, tá? Isso te dá uma responsabilidade, quer dizer, ele está te dando um papel ou está te determinando nessas camadas invisíveis, né, da sociedade. Ah, você tem um nível acima do meu, ou por causa da sua idade, ou porque você tem mais experiência. Tudo depende desses fatores. Em diversos momentos do seu dia, você está em diversos patamares, né? Por exemplo, quando eu dou aula, meus alunos me chamam de 선생님. Esse 선생님 já é um título, né, de respeito. Mas, ao mesmo tempo, quando eu estou no meu outro trabalho, que eu trabalho de segunda a sexta, meu trabalho fixo, né, vamos dizer, lá eu trabalho numa universidade, mas lá eu não dou aula. Eu trabalho com tecnologias de educação à distância e eu tenho uma superior e com ela eu converso de uma maneira também formal, né? Mas, ao mesmo tempo, os meus colegas de trabalho, a gente se trata já na informalidade, né? Porque a gente já se vê todo dia e tal, já some um pouco daquela formalidade, né? Mas com nossos superiores a gente ainda mantém. E quando eu tô com a minha família, por exemplo, vou na casa da minha mãe, é totalmente informal, né? Ou quando eu tô com meus amigos, usa a linguagem informal. Então, esses são círculos sociais que a gente frequenta durante todo o dia, né? Todos os dias, a gente frequenta diversos círculos sociais. Nossa, meu gatinho acho que tá sonhando. Tá com ali. Ele tá sonhando. A gente frequenta diversos círculos sociais, né, durante todos os dias, e nesses círculos a gente assume diversos papéis e diversos níveis. Então, isso que diferencia a forma de discurso que a gente utiliza com as pessoas. Tá? Existem dois grandes grupos de tipos de discurso no coreano, tá? O primeiro deles é o 존댓말. 존댓말. O 존댓말 é dividido entre dois subgrupos, que é o 존댓말 formal e o informal, que eu gosto de chamar de polido, tá? Eu costumo chamar dessa maneira para ficar mais fácil para entender. Então tem o 존댓말 formal, que é aquela terminação 입니다, 씁니다, tá? E 아닙니다, 아닙니까, 입니까, tá? 하십니까. Essa é a forma do 존댓말 formal. 장황하다고요? 그래요. 어떤 점이 그렇습니까? 비전문적인 용어들이 꽤 많기도 하고
무엇보다 이걸 장백기 씨가 진행하는 사업이라고 생각했다면 훨씬 더 주체적으로 이해했을 겁니다. 그래야 문장을 리드할 수 있어요. 그렇지 않으면 이렇게 장황해지는 거죠. 예, 잘 알겠습니다. O Tondemar informal, que é chamado, que eu prefiro chamar de polido, é a forma polida, é a terminação yo. Então a gente tem ieo, mogoyo, haseo, heio. Terminação yo, ela é chamada de polida. 이미 목에 힘이 들어갔을 거고, 응? 축하해요, 장그래 씨. 아, 솔직히 이렇게까지 잘해낼 줄 몰랐네요. 고맙습니다. 그거 보고 있으면 기분 이상해지더라고요. 그 꼴 되지 않게 잘해야겠다는 생각 같은 거. 축하해요, 장그래 씨. 축하해요, 장그래 씨. 아, 네, 고맙습니다. 전 먼저 갈게요. 메일 보낼 게 좀 있어서. 저도요. 축하해, 장그래. O outro tipo de discurso é o panmar. Panmar, que é o discurso casual. A gente até pode chamar de informal, mas na verdade ele é casual, tá? O primeiro tipo do casual é o casual informal. Se você tira o yo, né, da forma do polido, ele vira informal, tá? Então, em vez de falar ieo, vai ficar ia, ou mogoyo, mogo, kayo, fica só ka, tá? Então, é a forma, é o jeito informal do dia a dia entre amigos, né? 과장님, 안녕하십니까? 아니요, 작살나고 있어. 비일건 때문에 완전 지켰어. 아, 멋있는 여자야. 의리가 있다고 해야 될지 없다고 해야 될지 모르겠지만 어쨌든 내 거야, 내 거야. 여자 남자야. Fora esse, tem o discurso narrativo, que é usado em jornal, é o discurso neutro, né? Que não existe um interlocutor claro, tá? Esse tipo de discurso também é muito utilizado e geralmente termina com da, tá? Tá. 하마터면 울컥할 뻔했다. 벌써 서운할 뻔했다. 벌써 웃으려 했다니 한심하다. Dependendo do círculo social onde você está, você aplica certos tipos de linguagem, certo? Você não vai tratar, por exemplo, o seu chefe chamando ele de mano, né? Você pode chamar o seu amigo de mano, mas o seu chefe, raramente você vai conseguir falar esse tipo de coisa, tá? Nesse nível de intimidade. Então, é mais ou menos por aí que a gente classifica esses níveis de formalidade, tá? Isso é bem simples de entender. Então, partindo desse pressuposto, em qual círculo social vocês acham que o 존댓말 seria mais bem aplicado? Seria na sua família, no seu ciclo de amigos, no seu trabalho, na escola? Para quem que a gente demonstra respeito? Geralmente para quem tem uma hierarquia superior a você, né? Para quem você deve respeito, ou para quem é mais velho que você, ou normalmente para quem você não conhece, né? Então a gente já separou aqui 3 tipos de meios em que você deve utilizar o 존댓말, tá? A gente vai aplicar o 존댓말 mais formal, que é o 씁니다, 입니까, né? 입니다, onde? Normalmente no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, para falar com os seus chefes, com os seus superiores, né? Até com o seu colega de trabalho também. É adequado você usar o 입니다, 입니까, tá? Claro que vai ter aquelas diferençazinhas, né? Dependendo, se você já está muito próximo do seu colega de trabalho, né? A gente vê todo dia, vê mais do que os nossos próprios amigos, acaba ficando, né, até mais íntimo, né? Mas, mesmo assim, é normal no ambiente de trabalho você, mesmo com seus colegas, você utilizar um tipo de formalidade. Nesse caso, você até pode utilizar o yo, né? Que é o 존댓말 um pouco mais baixo, né? Que é o polido. Ele não é tão formal, né?
해요, 먹어요, 예요, né? Pode usar sem problema algum. Você está seguro de usar esse tipo de discurso. E no caso de pessoas mais velhas que você, é seguro você utilizar qualquer um dos dois. Você pode utilizar o formal, né? E o polido, sem problema algum. Então, se você encontrar, por exemplo, o avô do seu amigo, 안녕하십니까, 건강하십니까? Mas você também pode falar 안녕하세요, 건강하세요, né? Usando yo e não só o 입니다, 입니까, tá? Não tem problema. Claro que se você empregar o mais alto, você está demonstrando mais respeito. Soa melhor também, né? Mas não tem problema utilizar o yo também, tá? Sem problema algum. Você está seguro. Lembre-se disso. Utilizando yo, você está seguro para falar com qualquer um e não soar rude. Claro que, assim, estrangeiros, eles dão um boi, né? Eles não vão ficar tão, assim, né? Preocupados em que você não está usando o 존댓말 com eles e tal. Mas é bom saber, tá? É sempre bom você surpreender as pessoas, né? Sabendo utilizar a forma correta. Então, você não pode chegar para alguém e chegar falando já 안녕, 같이 갈래, 같이 먹자, 밥 먹자, 먹어. Evita ao máximo esse tipo de coisa, porque não é adequado. A pessoa vai te achar muito mal educado, muito rude, se você não é íntimo dela, tá? Eu vejo muitos alunos, né, escrevendo no Facebook pra mim, ou aqui nos comentários do YouTube, escrevendo 쌤, né, 안녕, ou só 고마워. Eu não me importo porque eu não sou super professora, eu não tô na Coreia, eu não sou professor da Coreia. Tudo bem, mas tomem cuidado para não falar isso para uma outra professora, pessoa mais de alto nível, de faculdade, ou mesmo na escola que você estiver frequentando. Não fale 안녕, só 안녕 ou 쌤, tá? 쌤 é tipo chamar de professor, tá? 선생님, 안녕하세요, tá? E não, 안녕 쌤. Agora, quando não utilizar o yo, esse 입니다, né? Quando não utilizar o 존댓말, quando você estiver entre amigos, tá? Entre amigos, pessoas que você já conhece há um bom tempo, então você não vai chegar pra ele e falar 안녕하십니까, 건강하세요? Não, você vai chegar 안녕, 잘 지내? Né? Esse tipo de coisa. Na parte 2 dessa série que eu vou falar sobre formalidades e tal, eu vou falar sobre como se adereçar utilizando os pronomes de tratamento, né? Muitos que vocês já conhecem. Então, falar 오빠, 언니, 누나, 형, tá? 아저씨, 아가씨. Como chamar num restaurante, você não vai chamar a mulher de 아줌마, tá? É meio rude, esse tipo de coisa. Então, tem a forma correta para chamar. E também o shi, né? É tipo o san do japonês, né? Senhor Junsu, Junsu-shi, né? Ou Taehong-shi, ou uma menina Unju-shi, tá? Então, esse tipo de pronome de tratamento é o mais básico para quando você não conhece a pessoa, tá? Bom, espero que tenha ficado claro, pelo menos a introdução a esse tipo de assunto, né, que é de formalidade. Eu vou dar mais exemplos no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre pronome de tratamento, né? E não para por aí, eu vou fazer outros vídeos falando sobre honoríficos, substantivos, verbos, partículas, que também entram nessa categoria de 존댓말, só que como honoríficos, tá? E de maneira adequada para que você não soe rude. Isso é muito importante. Então, beleza? Até a próxima aula. Obrigada por ter assistido e até mais. 안녕. O gatinho tá dormindo ali. Aqui. Ih, morreu.